utilidade de uma fé que não tem prática. Dizer que tem fé, até Satanás diz, ele tem fé, ele crê, mas pratica o que é da fé, pratica o que é da palavra de Deus, não. E assim nós devemos ser cuidadosos para também, quando falarmos que temos fé, a fé seja vista, seja observada no nosso dia a dia, no nosso linguajar, nas nossas práticas, ações diárias, né? Com o próximo, com o irmão, com o nosso cônjuge. E assim, a importância dessa fé, ela é muito grandiosa, porque a fé fala do nosso Deus. A palavra de Deus diz que a fé sem obras, ela é morta. Ela não serve para nada. Para que serve uma fé que não tem prática? Qual é a sua prática de fé? Você tem praticado a fé? Você tem feito com que a sua fé atue na sua vida, com práticas, com ações diárias? Não foi por obras que Abraão foi justificado? Ele creu, mas ele provou. E Deus deixou até o finalzinho. Quando Deus pediu o filho, foi até o monte, e Deus vendo, preparou o local, o altar onde iria colocar o filho, colocou as brasas não, a madeira, os gravetos, que ia ali ser jogado, o fogo, e Deus estava vendo, sondando o seu coração. Por fim, ele foi até o fim. Quando ele levantou o cutelo, aí Deus deu um basta. Então assim somos nós. Não basta nos dizer que temos fé. Nós temos que provar essa fé até o fim. Né? Como Abraão provou a Deus a fé que ele dizia ter. Deus deixou Abraão ir até quase as consequências dos seus atos. Mas ele provou. E quando Deus viu que ele iria fazer, mas Deus já tinha providenciado o cordeiro que ia fazer parte daquele sacrifício. Só que Deus não deixou, porque Deus queria sondar o coração de Abraão. Assim também é conosco. Deus sonda nosso coração. Ele não olha a nossa aparência de fé. Ele não olha as nossas palavras que mostram uma fé ou que diz que temos uma fé. Deus não aceita você ir numa congregação ou eu ir na congregação, ali ajoelhar, orar, pregar. Deus vai até os finalmente, porque Ele prova o coração. E o coração do homem é o altar. É o altar onde Deus prova a fé que dizemos ter, o crer. A palavra de Deus diz que ora Abraão creu e isso foi imputado a ele por justiça. A fé deve ser manifesta em obras para ser verdadeiro. E crer não é o bastante. Nós temos que provar. E para isso, Deus olha o nosso coração, olha seu coração. E é importante demais que nós vejamos a cada dia, possamos medir a fé que há no nosso coração, para que seja verdade, para que seja real, né? Precisamos primeiro arrepender dos nossos pecados e sermos batizados para a remissão dos nossos pecados, então receber o Espírito Santo. No livro de Isaías, capítulo 40, versículo 31, o profeta Isaías destacou a importância de manter-se firme na fé. E ele disse, sem fé é impossível agradar a Deus, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Então vemos que a cada dia nós temos que renovar essa nossa força para que venhamos estar presentes diante de Deus, intrépidos, crendo, né? E o mundo, ele observa as nossas ações. A fé, somos salvos mediante ela.
E também a fé sem obras, que sem a prática da fé, ela está morta. Para que dizer que tem fé, mas não tem a prática? Alguém diz que tem fé, mas não a transforma em prática, em obras. É inútil. A verdadeira fé se faz em ações. Aí sim chamamos de fé. Vemos que a palavra de Deus, amados do Senhor, a cada dia da nossa vida que nós vivemos, nós estamos ali sendo provados. Deus olha o nosso coração e não aquilo que eu digo. E nem por eu ir à igreja, ou eu ficar lendo a Bíblia, ou eu levar a Bíblia comigo, colocar a Bíblia do lado da minha cama. Mas tem que ter a prática daquilo que a gente fala, aquilo que a gente diz que crê. A fé sem a prática, ela não tem serventia alguma, é morta. A salvação, ela chegou pela fé em Jesus. A fé começa, amados, quando nós deixamos a razão de lado. Não adianta ficar na mente, no pensamento, calculando A mais B, porque Deus conhece a nossa fé. Deus sabe. E chega momentos de nossas vidas, amados, que nós temos que provar que nós temos fé. É naqueles momentos cruciais que passamos, ou mediante uma enfermidade, ou mediante um desemprego, quando somos provados, temos que passar dessa fé. Precisamos nos reerguer, precisamos apontar para Deus aquilo que está no nosso coração. O que está no seu coração? É a fé verdadeira? É uma fé ali certa em Deus? A fé começa onde acaba a razão. Por isso que somos salvos pela graça. E a palavra de Deus diz que isso não vem de nós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Se sente todo soberbo? Eu sou salvo pela minha fé que é grandiosa. Não. Você não tem como medir sua fé. Porque se Deus fosse medir a nossa fé, iríamos passar por provas terríveis. E assim, vamos crer, vamos ficar sondando a nossa fé, ver aquilo que precisamos fazer mais, melhorar mais, confiar mais. Então vemos que alguém diz ter fé, mas não transforma em prática, em obras, é inútil. Porque a verdadeira fé se faz por ações. São práticas que nós devemos, a cada momento das nossas vidas, demonstrar. Tem momentos cruciais, a qual nós passamos e vemos que diante de Deus estamos sendo provados. Porque Deus sonda o nosso coração. Deus vê os nossos corações e Ele sabe o que está nele. Abraão, ele recebeu, foi imputado a fé dele, porque ele passou na grande prova. Quando Deus mandou que ele sacrificasse seu filho lá no alto do monte, ele não falou nada, ele não falou para sua esposa, ele não falou para o menino, ele pegou os gravetos, a lenha, e foi subindo. E o menino perguntou: meu pai, cadê o cordeiro? E ele disse: Deus proverá. E continuou subindo, subindo, subindo. Quando ele chegou lá em cima, no monte, ele preparou o holocausto, aonde seria que ele ia sacrificar. Deus sabia que não iria fazer isso, mas Deus provou ele até o fim, porque ainda tinha um tempo. Quando ele viu, tinha que entregar o filho, ele preparou o cutelo, pegou o cutelo para matar o filho, mas o anjo do Senhor o impediu. Então vemos que a palavra de Deus, ela sempre nos prova. E também Deus vai até o fim. Ele não fica olhando a nossa aparência de choro, pedindo oração. Senhor, é bom que se ore. Mas não é isso que Deus vai parar os seus feitos. Deus nos prova e vai até o fim.
Seja cuidadoso com a sua fé, porque a sua fé é provada. Deus prova a nossa fé. Ele não para com pena da gente. Mas depois que nós ganhamos a bênção, Ele nos recompensa tremendamente. E se você está passando por problemas financeiros, precisando de emprego, precisando de alimentos, não desista não. Bata a porta do Senhor e bata e bata e bata, que um dia Ele abre. Uma hora Ele abre. O nosso Deus é misericordioso. Ele não é como o homem. Que coisa boa é cair na mão de Deus, porque Ele tem uma misericórdia tremenda. Mesmo que possamos achar que Deus está longe, mas Ele nunca fica longe dos seus filhos. E vigia o que você pensa. Vigia a sua chateação. Porque se chatear, vai começar tudo novamente. Se você começar a reclamar, se você começar a inverter, colocar Deus à prova, é você que é provado, não Deus. Devemos ser cuidadosos com os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, porque Deus é grandioso e Ele prova a nossa fé. A nossa fé tem que ser provada. Quando eu digo que eu tenho fé, mas a minha fé ela não é provada, o que me adianta? Então vamos ser fortes o suficiente. Seja forte, destemido. Se apresente diante do Senhor. Senhor, se eu fraquejar, Tu me segura. Tu firma meus pés. Tu segura nas minhas mãos. Mas eis-me aqui. Estou caminhando. E Deus, quando chegar o tempo que Ele marcou para você, porque Ele marcou todo o tempo de todas as coisas. E não é nós que marcamos, é Deus que marca. Então Ele vai dar o basta. Como Ele deu a Abraão no último instante. Quando ele levantou o cutelo, o anjo do Senhor bradou, deu um basta. E lá já estava preparado o cordeiro para o sacrifício. Então vamos ter essa fé que Deus Ele está à frente. É Ele que provê as nossas necessidades. Não precisamos estar deixando de crer em Deus por causa de uma cesta básica, ou porque não está não está com o alimento, as contas em dia. Então vamos ser firmes, né? Porque Deus sabe todas as coisas. Você está doente? Está com algum processo de enfermidade? Confia, porque Deus é o nosso remédio. Ele sabe todas as coisas, né? Ele sabe de tudo. E Ele é com aqueles que confiam nele, porque Ele vê seu coração. Ele sabe o que você precisa. Ele sonda o nosso coração. Não vamos temer, mas temer com medo das coisas, mas temer em respeito ao Senhor, porque Ele é grande, grandioso Deus. É Deus de milagre, Deus de poder. Não perde uma batalha. Deus não perde nenhuma batalha. Quão maravilhoso é o Deus que nós temos. Ele sabe o que você está passando. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe como está a sua despensa. Ele sabe que você está desempregado. Ele sabe que você precisa de saúde, sua família, seu marido, seus filhos. Ele sabe todas as coisas. Ele sabe o que você passa na igreja. Então, tenha fé. Creia, entregue na mão dele. Deixa que ele resolva. Você não pode resolver nada. Nem é bom. É bom que Deus resolva. Porque Ele sabe de todas as coisas. Deus é grande o suficiente. Ele é amoroso, bondoso. Deus sabe todas as coisas. Por isso temos que estar diante dele preparados para receber dele tudo aquilo que Ele tem separado para nos dar. E confie a cada momento no Senhor. Não deixe de perder as bênçãos do Senhor por causa de pensamentos negativos, né? Falta de crer no coração. E ore também por aqueles que precisam,
por aqueles que deixaram a fé, por aqueles que não aguentaram de continuar na caminhada. É assim que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, abençoe sua vida, né? E fica para você esse tema, essa mensagem de hoje. A fé sem a prática, qual é a sua utilidade? Então, se você não tem a prática da fé, que utilidade terá essa fé, não é? Então, mantenha-se firme a sua fé, porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Vemos que a palavra de Deus, ela diz que pela graça somos salvos e mediante a fé. Então temos que ter a fé, porque é através dela que conseguimos as bênçãos do Senhor, conseguimos a nossa salvação, conseguimos tudo. E a palavra de Deus diz, não é por nós, mas é pelo Senhor, para que ninguém venha se gloriar, dizendo que eu fiz isso, eu fiz aquilo.